Boa noite, pessoal. Hoje eu não vou poder estar presencialmente com vocês, então eu preparei essa aula, né, para a gente fazer à distância. Eu vou estar disponível online, certo? Durante todo o período da aula. Eu queria falar brevemente, né, alguns conceitos de IA, apresentar para vocês e a gente iniciar um exercício. Então a gente inicia ele hoje, aí tem uma entrega hoje, certo? Eu vou abrir um formulário para vocês e a gente termina ele na próxima aula. Vocês fazem outra entrega na próxima aula do mesmo exercício. É um exercício dividido em duas partes. Aqui está o Google Classroom da gente, né? Então esse é o link da turma. Todo o material da gente vai estar por lá, seguir por lá, tá certo? Beleza, então, para recapitular, a gente falou na aula passada, né, de tipos de inteligência diferentes. Então, inteligência artificial, geralmente você pensa ela como uma coisa mais lógica, matemática, mas pode tratar de alguma dessas inteligências ou todas elas. Por exemplo, uma IA que ela é mais visual espacial, ela é geralmente tida como está dentro do campo de visão computacional, né? Computadores que enxergam como os humanos enxergam. Uma IA que é mais linguística, ela é capaz de entender, né, e conversar, reproduzir linguagem. Uma IA mais musical, ela interpreta sons. Por exemplo, tem algoritmos hoje que são capazes de identificar exatamente, né, como um músico tocou cada uma das cordas de um violão só escutando a música inteira. Isso é um tratamento de áudio mais específico, né? E aí por aí vai. Então a gente tem vários tipos possíveis de IA. E a gente mencionou esse conceito na aula passada, né, que é a tentativa de reproduzir o raciocínio e o comportamento de seres humanos através de métodos computacionais. A gente expandiu isso na aula passada para não precisa ser humano, né? Podem ser outros seres vivos, ou inclusive pode ter um comportamento inteligente que vai além da capacidade de alguns seres vivos. Então não é um problema isso, né? O principal é ter comportamentos que eles entregam valor, pelo menos eles têm algum nível de curiosidade ali naquele raciocínio, através de métodos computacionais. Os humanos, por exemplo, eles têm imperfeições, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essas imperfeições inerentes a gente no inerentes a gente no característica da gente ser humano, a gente não quer talvez reproduzir essas mesmas imperfeições na inteligência artificial. A gente falou do teste de Turing na aula passada, então basicamente é um teste que você tem um usuário aqui, o C, ele manda um estímulo, né, através dessa parede, e aí ele recebe uma resposta de A e de B, onde A é uma máquina e B é outra pessoa, e a máquina ela passa um teste de Turing se C não conseguir reconhecer se a resposta veio de um computador ou de uma máquina, né? Então ele não sabe exatamente quem é a máquina e quem é o computador do outro lado da parede. Aí, só para continuar a prática da gente de falar de algumas notícias da área, né, de IA. Essa notícia ela é do ano passado, mas só para vocês terem essa referência, né, o assistente do Google, ele foi lançado faz mais ou menos 6 meses, um pouco mais na verdade, e ele tem uma capacidade impressionante de conversação. Eu recomendo a todos vocês assistirem um vídeo no YouTube do CEO da Google, né, apresentando esse assistente de voz, fazendo ligações para estabelecimentos. Então, é um chatbot, é um assistente que ele conversa com seres humanos e ele faz isso de uma forma impressionantemente bem. Além disso, ele tem outras inteligências, então ele sabe da sua agenda, ele tem algumas informações específicas do usuário. E, enfim, eu recomendo vocês darem uma assistida, assim, até agora mesmo no período da aula, eu acho que ia ser muito bom vocês fazerem isso. E aqui algumas vagas, então só para vocês terem uma noção, essa é uma vaga de um projeto em São Paulo para cientista de dados, né? A gente tem vagas em IA assim, com certa recorrência e isso é um movimento crescente, certo, gente, na comunidade brasileira. Lá fora no exterior, IA já é conhecidamente uma grande área, assim, uma área gigante, né? É muito comum, às vezes, as pessoas elas aprenderem mais sobre inteligência artificial hoje do que sobre engenharia de software. Aqui no Brasil, a gente passou por uma época muito focada em engenharia de software
em produção de código orientado a objetos, e o movimento que a gente vê hoje é diminuir um pouco isso e ter muita vaga em inteligência artificial, né? Lá fora mais, aqui é um movimento que está começando. Então, assim, só para dar uma ideia de vagas que vocês poderiam ocupar se vocês virassem especialistas na área, e que requer um esforço, certo, gente? Mas é um esforço factível. A aula de hoje é sobre agentes. Então, só para mostrar alguns exemplos aqui, né, a gente tem aqui na esquerda o assistente do Google, que é um agente inteligente, e na direita temos o R2D2, que também é um agente inteligente. Percebam que um agente inteligente não precisa ter um corpo, né, braços, se mover, né? O assistente do Google ele pode ser considerado também um agente, né? Ele tem como saídas, né, o som, ele pode causar, fazer a caixa de som do smartphone vibrar, né, para falar coisas. Ele tem a tela também, né, mas ele não tem braços e também funciona como inteligente. O R2D2, por outro lado, ele tem um corpo físico aqui que ajuda ele a se locomover. E aí, resumindo, um agente, né, ele pode ser descrito por esse diagrama aqui, certo? Então, para começar, vocês estão vendo aqui esse environment, ambiente em inglês, né? Isso é tudo que pode ser percebido pelo agente. Então, esse ambiente não é o universo inteiro, certo? É uma parte restrita do universo que é percebida pelo agente. E aí, esse agente ele percebe o ambiente através de percepts, certo? Percepts são pacotes de informação que a gente recebe sobre o estado do ambiente, como é que o ambiente está. Essa percepção do agente ocorre através de sensores, beleza? E aí o agente ele processa essas informações percebidas, os percepts, de alguma forma, que aqui está indefinida, e usa os atuadores dele para tomar ações e modificar o ambiente. Então ele muda o estado desse ambiente dessa forma. Esse diagrama é uma forma bem básica, né, de descrever os agentes, mas de forma geral ele define todos os agentes. Existem casos especiais em que a gente não tem sensores, por exemplo, né? Mas de forma geral é assim que funciona. E aí a gente vai falar hoje especificamente de um tipo de agente, que é o agente reflexivo simples, certo? Esse agente ele tem a propriedade que é o seguinte: ele é focado em ter uma reação direta. Basicamente ele reage ao último percept. O que isso quer dizer, certo? Esse agente vai perceber várias coisas, uma de cada vez. Ele percebe e reage, percebe e reage. E ele não se importa com o que aconteceu antes, né? Ele não tem um histórico do que aconteceu na vida dele. Ele basicamente é reativo, certo? Ele desconsidera o histórico. Usando aquele diagrama inicial, né, o agente reflexivo simples, ele funcionaria dessa forma. Então, aquela interrogação que a gente teve antes, ela pode ser substituída por isso aqui que está dentro desse quadrado vermelho. Certo? Então, temos o ambiente, é percebido pela gente através de sensores, e aí essa percepção ela diz para a gente como o mundo está agora, né? O que é que está acontecendo no mundo agora? É o estado atual do mundo. E esse mundo, na verdade, ele representa um ambiente percebido pela gente, certo? Não é o mundo inteiro. Daí, o agente se pergunta que ação ele deve tomar, e essa ação ela vai vir de regras de condição-ação. O que é isso? A gente vai explicar isso já já, mas para dar um resumo, é um conjunto de regras que, dada essa condição, a gente toma aquela ação. Dada aquela outra condição, a gente toma aquela outra ação. Então, existe um mapeamento de cada condição. Condição é o que foi percebido, para uma ação nesse tipo de agente reflexivo simples. Então, esse é o tipo mais básico de agente. Esse conjunto de condições e ações, essas regras, elas são normalmente representadas numa tabela, certo, gente? Então, uma tabela com duas colunas, uma é a condição, outra é a ação, né? Por exemplo, seria uma coisa desse tipo aqui, né? Você define um agente reflexivo simples se o percepto percebido for 1, ele vai tomar a ação 1, né? Se o percepto percebido for 2, ele toma a ação 2. Se for 3, a ação 3.
e assim infinitamente, certo? Veja, esse agente ele não vai ter infinitos casos, porque uma tabela ela está computacionalmente definida e existe limite de memória para isso, né? Mas a ideia é que você tenha quantas linhas você quiser ou precisar nesse agente. E aí vamos para a atividade de hoje. A atividade de hoje é a seguinte: a gente vai fazer um chatbot, certo? Em que a gente vai ter um agente reflexivo simples nesse chatbot. Então vai ser um chatbot muito simples. Um chatbot é parecido com o que o assistente do Google faz. O assistente do Google ele recebe uma pergunta e lhe dá uma resposta. Se recebe outra pergunta, ele dá outra resposta. Só que o agente do Google ele é um chatbot mais inteligente do que um agente reflexivo simples. Ok? A gente vai fazer um reflexivo simples. Esse agente ele vai ter um conjunto de perguntas pré-definidas e um conjunto de respostas pré-definidas. E aí, essa tarefa de vocês hoje: se juntem em grupos de 2 a 4 pessoas, né? Grupos de 2 a 4 pessoas, definam um tema do chatbot, certo? Então, o que é que esse chatbot vai saber, qual a especialidade dele, e enviem isso, respondam um formulário hoje até o final do dia, certo? A resposta do formulário ela é individual, mas vocês vão fazer em grupo. Então, tudo bem as pessoas do mesmo grupo terem respostas iguais, mas eu preciso que todo mundo responda esse formulário e isso vale nota. Essa atividade ela vale meio ponto, e eu vou escrever isso lá no formulário também, na atividade do Google Classroom, vale meio ponto na primeira nota, mais meio ponto extra, certo? Esse meio ponto extra ele vai, né, além da nota básica de atividades e prova. Então é isso, gente. Boa sorte no exercício. Estarei online para acompanhar vocês.